Ele entra na planta, o melhor horário do anoitecer e à meia-noite. Depois disso vai fazer outras coisas aí. Tá? Fica bem interessante essa aplicação de dormir. Ela entra na planta e daí nós conseguimos plantar os mix no limpo. Uma vez que o mix sai no limpo, ele deixa as bulvas para trás. Se nós plantar um mix no meio das bulvas, do soja involuntário, vai ter soja involuntária, aquele soja involuntário vai ter doença radicular. O soja involuntário vai ter também mofo branco, vai ter um monte de outras coisas. Então, já que nós vamos querer ajeitar nossa casa, temos que plantar um mix no limpo, dando real importância como se fosse a safra principal. Aí, ele saindo na frente, tchau, Matos. Outra coisa bem interessante, nós podemos colocar adubação de sistema. Nós podemos adubar o nosso mix e o nosso mix vai adubar a nossa cultura subsequente. Nós já estamos lá com 100% de adubação de sistema e está indo muito bem. E então, a buva não é difícil, a gente só não pode deixar espaço para ela se criar. Entrando no mês de agosto, olha só que legal, aplicação de rolo-faca, lá da mecânica Triângulo. Esse rolo-faca foi feito sob encomenda para mim. Vamos dar uma parada para nós dar uma olhada como é que tá, como é que fica a palhada. Aqui nós temos um mix com centeio para segurar a buva, que é um ótimo herbicida, uma planta fantástica. Temos também aveia e ervilhaca. As ervilhacas estão aqui no meio, o centeio já cresceu bastante, como a gente pode ver, parece pequeno, mas está da minha altura, ele já está frutificando aqui, está florescendo, ó, então nós achamos interessante derrubar. Olha, amigos, a palhada que fica no solo, como fica lindo isso, olha, até chegar no solo nós temos uma camada aqui, uns 3 centímetros de palha. Aqui nós estamos com mais de 10 toneladas por hectare de palha. Olha que interessante esse mix. É um mix que me deixou muito feliz. É o 330 da Araix. E ali nós plantamos feijão em cima. E nós tivemos as condições mais adversas possíveis. Quando nós plantamos o feijão lá no mês de outubro, nós, após o plantio, deu 500 milímetros de chuva. Vocês sabem que o feijão tem uma raiz muito sensível. É uma planta que apodrece muito fácil o sistema radicular. Mas devido a nós termos umas raízes nesse patamar aqui, o que aconteceu com a água da chuva, em vez de correr embora? Desceu no perfil. Não faltou oxigenação para o feijão. Por que muitas vezes a gente vai arrancar um pé de soja e todos os nódulos estão tudo na camada superficial? Porque não tem oxigenação em profundidade. Quando a gente consegue ajeitar o sistema, nós vamos ter isópio de soja até 50 centímetros de profundidade, desde que tenha oxigenação. Então, mostra a foto do feijão ali. Olha que interessante que ficou o feijão. Esse aqui já tinha passado aquela chuva de 500 milímetros. Daí tive chuva de granizo em cima ainda do feijão. Daí tivemos temperatura de 2 graus com formação de geada nas baixadas. E depois 22 dias de estiagem. Olha como é que ele estava bonito, veio muito bem. Olha as raízes que esse feijão fez. Olha só que legal, toda a adubação no sistema. Nesse feijão não coloquei nem ureia. O nitrogênio que ele usou foi das ervilhacas, foi o nitrogênio do composto orgânico, da matéria orgânica. É uma área de vários anos mix de cobertura. Estávamos colhendo hoje, uma palha de centeio ainda estava perfeita no solo, ajudou muito na colheita com poucas percas e está produzindo aproximadamente uns 40 sacos por hectare, com as condições mais adversas possíveis. E olha só que legal, a boca da planta, que coisa mais linda. Se não fosse um sistema bem preparado, nós nunca ia conseguir essa produção. Olá, amigos, olha que bênção, o nosso solo tudo protegido,
Vamos observar aqui, olha só a quantidade de raízes que tem em todo o perfil do solo. Nosso solo muito bem estruturado. Aqui tem uma plantinha, vamos arrancar um pedaço aqui, escuta o barulho, ó. Olha só, é a bênção. Todo o solo com muita nodulação em todo o perfil, é uma verdadeira esponja, um emaranhado de comunicação, um emaranhado de raízes. Olha só que maravilha, todas essas raízes brancas que a gente consegue ver, tem as nodulação de ervilhar, que tem muitas e muitas micorizas, um solo vivo, sabe? Não tem dinheiro que pague isso daqui, amigos. É uma bênção. Com esse solo, nós conseguimos produzir um alimento muito mais saudável e muito mais nutritivo. Então, amigos, essa é uma área também já com 5 anos de mix de cobertura em cima, e faz 3 anos que nós não usamos mais glifosato nessa área. O glifosato a gente sabe que é um herbicida que possibilitou o plantio direto, que foi muito usado por muitos anos. Nós usávamos eles na safra, para limpar, na safrinha, 3, 4 vezes por ano. Ele, infelizmente, é acumulativo, e a própria propaganda do glifosato era: o herbicida 200%, mata 100% em cima e 100% embaixo. E o glifosato, ele é exudado pelas raízes. As primeiras plantas em cima, os primeiros trifólios que recebem o glifosato, ele anda por toda a planta e é exudado lá nas pontinhas das raízes. E sabe aonde que é o estômago das plantas? Nas pontas das raízes. Então, por isso que a gente vem ocasionando muito problemas no nosso solo. Não sei se vocês observaram, mas nós produtores, quando você passa um glifosato em cima de uma resteva de milho, por exemplo, e você vai plantar trigo em cima, aonde tem glifosato, a palha se desmancha. Aonde não tem, arranca canudo da plantadeira, a palha está bem mais rígida. O glifosato acelera muito esse processo de decomposição da palhada. Outra coisa, nós vamos conseguir diminuir muito a incidência de doenças radiculares. Nós vamos conseguir melhorar muito a compactação de solo só por não usar o glifosato. O primeiro ano que eu fiz uns testes lá nos mix de cobertura, eu recebi a visita do pessoal, o Carl Mila e a equipe dele, e daí bem certo, nós tínhamos dividido o nosso talhão em 2, do lado esquerdo e do lado direito. A única diferença foi no dessecar os mix de cobertura. De um lado o glifosato e do outro lado 2 aplicação de diquat. E daí nós vimos lá, visivelmente, um lado tinha folha carijó, no outro não tinha folha carijó. Nós arrancávamos aquelas folhas carijó, era tudo doença radicular. Que coincidência, a nossa maior produção de feijão, quase 80 sacos por hectare, sem o uso de glifosato para controlar as ervas daninhas. A maior produção de soja, onde nós ficamos campeão, sem o uso de glifosato. Aonde nós mais colhemos milho sem o uso de glifosato. São várias coincidências, a gente não tem nada que prove isso, mas vem dado muito resultado. Essa área é uma área que você tem nodulação em todo o perfil do solo. Você tem muitas micorizas, mas sabe o que é micorizas em quantidade? E as micorizas, elas grudam ali nas pontinhas das raízes e ajudam muito na absorção. Então, não usar glifosato tem ajudado muito. E a nossa principal ferramenta para nós não usar glifosato ou diminuir o uso do glifosato é palha. É o nosso principal herbicida. Eu tentei fazer vários testes lá na casa, aonde que eu tinha bastante palha, perfeito. Aonde que eu não tinha palha, não ficou legal sem o uso de glifosato. Então, mais um motivo para nós deixar o nosso solo sempre coberto. E sem contar que tem várias correlações, que o glifosato pode estar causando várias doenças. O glifosato mata tricoderma,
mata também bacilos, aí que vem os nematóides, que vem as outras coisas. Então é mais uma alternativa, mais uma ferramenta. Nós vamos ver alguns manejos que nós podemos fazer para nós não usar glifosato na área. Amigos, tudo bem? Então voltamos a trabalhar na trincheira. Esse solo aqui é um solo que está com 20 anos de plantio direto, sem revolver o solo. Olha só que legal. Acompanha só as imagens. Lá em cima, aqui nós temos o nabo pé de pato, o nabo pivotante. Olha a questão de raízes dele. Olha quanta raiz que nós temos, raízes grossas, raízes finas em todo o perfil da ervilhaca. Aqui nós temos um mix de cobertura com 2 ervilhacas, nabo pivotante. Olha só esse perfil. Filma bem de pertinho para nós ver se nós conseguimos pegar na câmera. Olha aqui, 2,10, gente. Olha isso, vocês não imaginam a minha alegria. 2,10, olha a quantidade de raízes. Essas raízes provavelmente são da ervilhaca. Olha por dentro aqui, ó. Tá indo até 2,90 metros. Chegou no fundo e olha lá, ó, não tem uma raiz, tem várias raízes. E isso aqui me deixa tão orgulhoso. Olha, você pega onde que você desbarranca. Olha só, eu acabei de desbarrancar um pedacinho aqui. Olha só isso. Presta atenção nos detalhes. Olha quantas raízes que tem. Aonde que você desbarranca, você acha raízes. Olha só que interessante, né? Vai muito além do que a gente enxerga aqui. As raízes, elas vão muito fundo. E vocês sabem que o soja, a partir do momento que ele passa de 28 graus, a planta, ela começa, em vez de fazer fotossíntese e tirar a luz solar e transformar em proteína, ela começa a fotorrespirar e gasta energia. Para que ela consiga se manter refrigerada, ela precisa de um grande radiador. E aonde que é o radiador para deixar a planta refrigerada? Nas raízes. Se você tiver um caminhão e você trocar o motor do caminhão, colocar um motor maior em cima e você não aumentar o radiador, o que que acontece? Esquenta e não vai. Então nós temos variedades de soja altamente produtivas que muitas vezes está faltando radiador para essas plantas. E a partir do momento que você tem esse perfil aqui, as raízes de soja crescem nos caminhos deixados pelas plantas de serviço. Você tem um caminho aberto de todas as folhas estreitas, milheto, sorgo, o próprio milho verão é fantástico nesse material, ele deixa dutos abertos, do quais as raízes do soja crescem em ponto morto, cresce sem gastar energia. Então, o quanto que facilita o manejo. Olha só que interessante, amigos, aqui nós temos a análise. Essa é uma análise feita pelo SESB, é uma análise física da nossa área, a área que foi campeã do SESB. Não chega a 1 de compactação, não chega a 1 megapascal de compactação. Com essa, digamos assim, solo bem descompactado, quando chove bastante, a água da chuva desce. Olha que interessante, aqui eles colocaram um galão em cima como se fosse de uma tinta, de um cal, em pouco tempo foi até 80 centímetros de profundidade, uma taxa de infiltração muito grande. Área de rotação de cultura com milho verão, área de mix de cobertura, sempre com bastante gramíneas. E você lembra que lá no começo da apresentação eu falei que meu pai precisou vender um pedaço de terra para comprar um caminhão, para puxar calcário, que o nosso solo era extremamente ácido, tinha alumínio para fazer panela. Olha o que acontece com calcário e solo descompactado. Essa área, até 2 metros de profundidade. Não fui eu que fiz essa análise foi o pessoal do SESB. Olha que interessante. Olha o alumínio, onde é que foi parar? Dá para acreditar nisso? Zerou alumínio. Como que a gente faz para incorporar calcário? Viu? É impressionante, isso são números assim que me deixam muito felizes e prova que as plantas de serviço, junto com o calcário, colonizam áreas mais profundas, elas vão desbravando nossos horizontes. Nós não conseguimos colocar calcário em profundidade se não for descompactado, se não desce a água. Como que vai descer o calcário? E nós
precisamos levar essa ideia até os produtores, aos amigos que estão nos assistindo. Se nós temos uma área de 100 hectares, nós vamos plantar os 100 ou só vamos plantar 20? Nós temos que usar 1 metro de profundidade. Se nós temos 1 metro, por que nós vamos usar a camada superficial? O calcário foi o insumo que mais deu diferença na agricultura brasileira, é o insumo que mais está dando diferença e é o insumo que mais vai dar diferença. Foi responsável pela maior subida de produção e continua sendo calcário junto com plantas de serviço. Eu agora, nos últimos tempos, tenho viajado muito pelo Brasil. Outro dia estava no Paraguai e todo mundo está ampliando os testes, ampliando a quantidade de calcário. Calcário em superfície com solo compactado é problema, mas calcário em solo descompactado com plantas de serviço não é problema. A hora que encheu em cima, ele desce no solo. Olha para essa minha área, olha o exemplo dela. Eu até quase não acreditei quando vi essa análise. Só que essa área, em 10 anos, 8 anos nós aplicamos calcário. Rotação de cultura, no mínimo cada 3 anos com milho verão, e sempre com bastante aveia, centeio nos mix de cobertura. Isso ajuda muito a levar para baixo. Eu diria que nós colocando junto calcário e folhas estreitas, todos os mix que tem folhas estreitas, o calcário vai na frente, as raízes vão indo atrás, os dois vão indo junto. Um detalhe bem importante, até para nós repassar para o pessoal que quiser fazer perfil, primeiro, levanta bem a área em termos de magnésio. Calcário dolomítico é mais barato, aqui na região de vocês também né? O calcário dolomítico tem uma concentração um pouco maior de magnésio. Mas só para a gente fazer uma comparação, eu fiz várias análises de 0 a 20, de 20 a 40, 40 a 60, mas de 0 a 20 eu tenho uma CTC acima de 20 e eu saturo esse magnésio a 25. É muito grande na CTC, mas quando você coloca 1 tonelada de gesso, ele já cai 5 pontos na CTC, já desce para 20. Aí esse magnésio desce em perfil do solo, do outro lado você aumenta um pouco o cálcio e você acaba equilibrando. Nós temos que tomar muito cuidado com o gesso, para nós não dar diarreia no magnésio, fazer com que esse magnésio desça muito. Nós precisamos encher toda a nossa CTC do nosso solo com calcário. Calcário é o insumo mais barato que tem. O Ivo Frare fala, vocês vão dar valor para o calcário, sabe quando? Quando ele ficar mais caro. Então, calcário junto com plantas de cobertura é o que faz a grande diferença. Passar o próximo. Olha que interessante, amigos, aqui é uma imagem DNDVI de uma área que nós tínhamos ervilhaca, um mix 610, antes de plantar o milho em metade da área. Dá para você ver o lado que está mais verde aqui, tinha ervilhaca no sistema, do outro lado não tinha. Nós colhemos o milho, produziu bastante a mais. O milho, nós estava colhendo o milho com 28, quando chegou ali, passou de 32 de umidade. Voltemos dali uma semana, colheu o milho, com mais de 1.500 kg a mais de produção. Depois disso, nós plantamos feijão. O feijão não consegui colher apartado. E essas imagens são do trigo, do outro ano. Olha o quanto que as plantas de cobertura, o quanto que o solo responde ao nosso manejo. Olha só, no outro ano tinha uma diferença muito grande. Olha os mapas de produção. Essa área pegou pedra. O próximo slide vai aparecer. Mas ó, desenhou. Onde é que tinha ervilhaca aqui? Você nota? Esses são os mapas de produção da colheitadeira, numa área muito homogênea. Praticamente 10 sacos por hectare de diferença por rotação de cultura. O principal insumo que nós usamos aqui foi rotação de cultura, palhada. O solo responde ao nosso manejo. Quer colher bem um trigo esse ano? Um ano antes faz um mix que tem ervilhaca. É perfeito para o sistema. Ana Primavesi, essa grande senhora, da qual eu gosto muito de ler os livros dela, ela fala que para nós produzir um alimento bem sustentável, nós precisamos mais de 40 elementos. E quantos elementos nós, seres humanos, nós agricultores, conseguimos aplicar no solo? Me ajudem aí. Cálcio,
Bora. Eu acho que se nós for contar bem, vai dar uns 15. E para 40 tá faltando quanto? E da onde que vem todos esses outros nutrientes? Da decomposição da matéria orgânica da palha. Então, quando nós estamos plantando mix, nós estamos ajudando a produzir muitos elementos, é muita coisa que não é nem contabilizada, mas que lá na frente vai fazer total diferença. Ó, quer ver um trabalho que eu vi nos Estados Unidos, muito interessante, onde que o pessoal fez um trabalho com coelhos. Apartou uma sala bem ao meio. Uma sala não, um jardim. De um lado, altamente corrigido, a terra com cálcio, com magnésio, com plantas de cobertura, com esses 40 elementos que Ana Primavera fala, uma área perfeita. Do outro lado, uma área em que tinha bastante pasto, mas um solo muito fraco, sabe? Onde faltava tudo. O milho que foi na suplementação alimentar para os coelhos era do mesmo jeito. Aonde que o solo era rico, o milho era produzido em solo rico e eles levaram para a mesa, digamos assim, para os coelhos um milho mais rico. Do outro lado, tudo comida pobre. Só que comida não faltava. Por mais que fosse fraco o solo, mas tinha menos coelho, então eles tinham alimento à vontade. Então, após esses coelhos crescer, eles foram abater esses coelhos para fazer o estudo deles. E o que vocês acham que aconteceu? Tinha diferença de um lado do outro? Comida não faltou. Comida para eles comer tinha bastante. O que você acha? Quem acha que deu diferença aí, levanta a mão. Deu muita diferença. Primeira coisa que deu diferença na estrutura óssea. Faltou cálcio, a estrutura óssea muito mais fraco, a musculatura totalmente diferente, a quantidade de carne totalmente diferente. Solo rico, alimento rico, coelhos saudáveis. E eu peço para vocês, e nós, que diferença que nós temos dos coelhos? Olha a importância que nós temos em conscientizar os produtores que quando a gente faz uma rotação de cultura, quando a gente faz uma palhada muito boa, nós estamos fazendo muito mais do que produzir mais. Nós estamos entregando um alimento muito melhor. A FAO fala que a indústria farmacêutica até 2050 vai quase entrar em colapso de tanto vender suplemento alimentar, porque nós não estamos conseguindo produzir alimentos saudáveis, alimentos que tenham todos os nutrientes necessários. Quando nós carregamos o caminhão e lá da lavoura sai com 1000 quilos a menos, está faltando alguma coisa no caminhão. E a gente muitas vezes não sabe o que é. Esses 40 elementos a gente nem faz análise, mas quando a gente deixa a natureza por conta dessa decomposição da matéria orgânica, tudo se ajeita. Quando você faz semente, eu gosto muito de produzir semente, e quando você faz semente num sistema bem produtivo como esse que eu mostrei, você tem uma qualidade de semente muito melhor. Nós conseguimos o ano passado, que foi um ano de escassez hídrica, nós conseguimos fazer sementes premium. Sabe, eu fiquei muito feliz porque eu achei que nem dava semente. Por quê? Porque tinha os 40 elementos. Quando eu fiquei campeão do SESB, sabe qual que foi o meu diferencial? Foi plantas sadias, raiz sadias, folhas sadias, peso de grão lá em cima. Não tem nenhum produto milagroso. É o solo que faz milagre. Desde que a gente faça bem feito, básico, ele nos responde com muitos frutos. E um outro elemento que nós devemos orientar todos os produtores a nós tomar muita atenção é quanto ao boro. O boro é o hormônio da multiplicação. Por exemplo, alguém tem orquídea em casa que não floresce? Aqui tem. Então, experimenta passar um pouquinho de boro nas raízes da orquídea em pequena quantidade, você vai ver como ela florescer. Se não achar boro, talco de chulé também resolve. Passa nas raízes e espera ela florescer. Viu? Só para nós ver
O que eu vou falar aqui parece engraçado, mas é a mais pura realidade. Se nós, seres humanos, consumir alimentos que faltam boro, no homem abaixa a testosterona, na mulher abaixa a progesterona, inibe a atividade sexual, inibe a vontade de ter. Você viu a importância do boro? Rapaz, o que tem de gente que... Só não pode comer boro puro, né? Comprar um pacote de boro. Vão caprichar no talco agora, né? Viu? Vamos botar talco, deixa o Léo na comida agora. Viu? E uma coisa bem interessante, o boro, ele sobe na planta. Então o boro nós precisamos colocar ele no sistema. Nós devemos sempre conversar com os produtores, nós precisamos fazer análise de solo. Gente, uma análise de solo é muito barata. Quanto custa uma análise de solo? Então faz uma análise de solo de macro e micro. Junto com os mix, nós podemos vender essa ideia. Faz uma análise de solo, vamos caprichar nessa área, vamos colocar um calcário, vamos aproveitar essas raízes, vamos caprichar no boro. A hora que caprichar no boro, sabe aquele trigo que você tem problema, que parece que não pegou, que deu muita chuva, que não floresceu? É tudo falta de boro. Quando tem aquela soja que aborta muita coisa, é falta de boro. Cigarinha no milho que dá aqueles efeitos, a hora que você leva para 1% do boro, soluciona o problema. Todas as áreas campeã são acima de 1% de boro, ou em torno de 1%. O boro, é sério esse assunto do boro. O boro é o hormônio da multiplicação. Se falta boro, não fecunda, não vai. Se nós adubar melhor de boro, vocês vão ver como vai crescer a população. Ali usou boro, ó. O Andrei está contribuindo para esse Marcos Boro. E uma coisa bem interessante, amigos, que o boro é muito difícil de se prender com matéria orgânica, ele não se prende quase com nada. Mas para isso serve as plantas de cobertura. Vocês viram naquele slide lá o nabo, que profundidade que estava? O que o nabo faz? O nabo pega aquele boro que está indo embora, aquele enxofre que está indo embora, leva de volta por cima e deixa disponível para as plantas. Esses dias, eu e a minha patroa, numa noite romântica, levei ela no meio de uma lavoura de nabo recém-derrubado. E vocês sabem que dá aquele cheirinho, né? Parece que alguém deu um pum. Ela olhou para mim. O que aconteceu, meu bem? Emoção. Aquilo é puro enxofre. O nosso corpo humano tem muito enxofre. E o nabo recicla muito enxofre. Por isso que as lavouras de nabo têm aquele enxofre, aquele cheiro bem típico de um pum. É puro enxofre e boro sendo reciclado. As plantas de cobertura conseguem fazer isso. E uma coisa bem importante, para nós conseguir agregar matéria orgânica no solo, nós precisamos, no mínimo, a cada 3 anos, ter uma planta que forneça nitrogênio para o sistema. No mínimo a cada 3 anos. Senão nós não conseguimos transformar aquela palhada em matéria orgânica e não conseguimos fazer aquele 40 elementos que a Ana Primavera fala. Então, olha só o quanto que as plantas de cobertura podem nos ajudar. Agora nós estamos entendendo um pouquinho assim da capacidade que elas têm. Nós estamos engatinhando ainda nelas. Olá pessoal, desafio do dia. Quem que com 27 dias consegue fazer uma cobertura para as crianças brincar? Vamos ver, Gustavo. Né? Onde está o cachorro passar? Tá, vamos lá, vai o Gustavo. Olha só o Gustavo, rolo faca, Gustavo, aí minha gente, olha só. Olha que legal, 27 dias, trigo morisco. Gustavo foi o plantador e olha só. Olha, o rolo faca em ação aí. Estragou o chinelo, que palhada legal. Nós fala que isso aqui é bota de forquilha, né? Chinelo de dedo. Viu? Olha, amigos, o sol
nunca pode bater no solo. O sol tem que sempre bater em cima das plantas de cobertura. As plantas de cobertura têm como se fosse uma placa de energia fotovoltaica. Ela captura essa luz que poderia fazer mal quando pega diretamente ao solo, que mata micro-organismos. Quando vai na planta é totalmente benéfico. Aí nós temos um acúmulo muito grande de várias reciclagens de nutriente. Nós, por mais que o tempo seja curto, tem mix que se adapta para diversas situações. Tem um mix que tem milheto, nabo, trigo murisco. É excepcional para nós plantar antes do trigo. Vem muito bem, nós conseguimos fazer uma reciclagem muito boa nesses mix aqui, pensando assim em não usar glifosato. O manejo que nós fizemos lá na nossa propriedade foi fazer um cletodin com antecedência, uma cletodin com antecedência de no mínimo 30 dias, dependendo da palhada, se tiver aveia ou centeio até mais. E daí fizemos mais uma aplicação de 2,4-D para controlar as folhas redondas. Não precisou usar nada de glifosato. Morreu só com isso. Tem lugares que não pode ser usado 2,4-D, então tem que se pensar em outras alternativas. Eu estou testando lá alguns produtos que vão ter registro ano que vem. Quando sair o registro, eu conto para vocês. Mas tem, por exemplo, o RIT, vai bem também. Então tem alternativas de manejo que nós podemos evitar o uso de glifosato. Se der para colocar uma ervilha antes do trigo, é o que eu pretendo fazer. Se antes um mix que tem ervilha, nós dispensamos o uso de nitrogênio. É impressionante o que com 70 dias você consegue fazer. Você consegue reciclar muitos nutrientes, consegue evitar ervas daninhas, consegue evitar erosão. E sem contar que depois, quando você plantar o soja em cima de uma área que tenha cobertura, você vai colher mais soja. É muito importante nós, produtores, para poder manter o verdadeiro sistema plantio direto, produzir no mínimo de 8 a 12 toneladas de palha por ano. Essa palha vai se transformar em carbono orgânico, em matéria orgânica. Se nós não produzir essa quantidade de palha, de carbono orgânico, a gente tira da nossa poupança. Vamos pensar que nós temos uma Ferrari na garagem. E se ela tiver sem gasolina, ela anda? A palha no solo é a gasolina para o sistema plantio direto. Sem palha não anda, sem palha não roda. E é muito sério. Nós precisamos das 12 toneladas, nós não podemos abrir mão disso. Por que vocês pegam, por exemplo, o Mato Grosso? Vocês viram a produção do Mato Grosso como, infelizmente, a grande maioria está estagnada. Não aumenta mais a produção. Chegou num patamar, os custos de produção estão quase empatando. Porque não consegue fazer as 12 toneladas. Eles estão com muito problema de nematóide, muitos problemas de doença radicular, ervas daninhas muito diferentes, cada pouco aparecendo doenças novas, e maioria desse problema é porque não estão fazendo o dever de casa. A partir do momento que nós conseguimos introduzir mais palha no sistema, nós solucionamos a maioria dos problemas. É muito mais fácil. Nós temos que pensar, em vez de nós tomar remédio, nós temos que achar a causa da doença. Nós não podemos ficar tratando só a dor de cabeça. O que está ocasionando a dor de cabeça? Nós temos que pensar além disso. Isso é o dever e a missão de todos nós que estamos aqui, dos agrônomos que estão se formando, orientar o produtor. Nós podemos pensar fora da casinha, tem muito mais coisa que a gente pode fazer. Mas é um verdadeiro colchão, dá vontade de deitar e sair no mão. Olha só, dá uma olhada para esse aqui, ó. Gente, olha o tamanho da massa que nós temos aqui, ó. Olha para isso. Olha quanto para chegar no solo. Isso é uma cama confortável. Vamos ver um plantio que nós fizemos no pedacinho em cima, debaixo, o solo descompactado, produção de fungos de solo. Olha só, isso aqui é o Trichoderma asperellum, outras coisas colonizando. Ó, isso aqui era um bichinho, ó. Tá vendo? Colonizou tudo. É uma bênção, a vida do solo agradece.
Agora eu quero mostrar para vocês o melhor herbicida que nós temos. Aqui nós vamos mostrar o melhor herbicida que nós temos. Olha só isso aqui. Vai levantando lá para nós bater uma foto bem boa. Olha só o nosso melhor herbicida que nós temos aqui, ó. Palha. Isso é uma proteção. Então, amigos, esse é o que está se adaptando muito bem na nossa região. Eu acredito que tem muitos lugares do Brasil que nós vamos partir para isso, que é o plantio do milho verão. O milho, se você pegar toda a nossa região sul aqui, você fizer o dever de casa bem feito, com o solo corrigido, ele é mais lucrativo que o soja na maioria das vezes. Dados da agrária, de 10 anos, 9 anos o milho deu mais lucratividade que o soja. E aí nós temos um manejo muito alternativo que nós podemos tirar o glifosato com muita facilidade. Nós tínhamos o 330, aveia, centeio, 2 ervilhacas, 40 dias antes do plantio, uma aplicação de cletodin bem reforçada, 0,8 litro por hectare, com mais 0,6 litro de óleo e mais um inseticida fisiológico para conseguir pegar principalmente a lagarta rosca com antecedência. E nós estamos fazendo o plantio no verde de todas as nossas áreas que tinham mix de cobertura. Foi plantio no verde em cima das ervilhacas e ficou perfeito. E as ervilhacas pro milho, elas possibilitam nós, além de segurar as ervas daninhas, elas possibilitam nós economizar muito nitrogênio. Quando, por exemplo, eu tenho as áreas já com vários anos de mix, então o nitrogênio fica até 3 anos no solo. Quando você planta uma ervilhaca bem densa, dessa que nós vemos aí, você vai ter residual por muito tempo, mas nós conseguimos colher até 247 sacos de milho por hectare sem usar ureia. Da onde que vem toda essa produção de milho? O milho é altamente responsível a nitrogênio, ele precisa de nitrogênio. Mas ele encontrou nitrogênio. Eu tinha composto orgânico, eu tinha ervilhaca, eu tinha ervilha, então eu tinha anos com palha fornecendo nitrogênio. Tem matéria orgânica de quase 5%. Então as plantas de cobertura, essa rotação de cultura com milho verão é simplesmente fantástica. Vocês querem fazer uma conta aqui comigo? Quem que pega a calculadora aí? A palha do milho tem 3% de potássio. É potássio pra caramba, né? Agora vocês pegam 15 toneladas vezes 3% de potássio. Quanto potássio que vai dar isso? Se fosse transformar em KCl, pra gente ter uma noção melhor, vai dar uns 700 quilos quase. 700 quilos de KCl por hectare é o que o milho deixa de palha reciclada no sistema. É muita palha. O milho tem muitas raízes adventícias, raízes grossas, do quais elas apodrecem e deixam dutos abertos para passagem de ar, para passagem de oxigênio, para passagem de água, para passagem de cálcio. Nos mantém muita palha no sistema. O milho, sabe as 12 toneladas que nós temos que fazer por hectare por ano? O milho dá e sobra. O milho coloca matéria orgânica no nosso bolso. O milho diminui nematóide. O milho diminui doenças radiculares. O milho diminui erosão. Então nós precisamos de voltar com essa rotação. E quando a gente consegue colocar plantas de serviço trabalhando para nós, colocando nitrogênio no sistema, o milho fica mais rentável ainda. E é muito interessante, nós temos áreas lá que nós adubamos muito bem o milho, e o milho serviu a mesa para o soja. Eu tenho área de feijão que nós adubamos antes do milho o ano passado, o milho com seca, tinha rachadura grande, vou mostrar ali depois, e o milho ainda produziu quase 200 sacos por hectare na seca. Por quê? Porque tem perfil. O milho vai a 2 metros de profundidade buscar água. E se ele vai a 2 metros de profundidade buscar água, no outro ano a soja desce também. Tem a estrada feita, o milho abre a estrada. Então, quer colher mais? Organiza um mix de cobertura antes do milho. Planta milho verão, daí no outro ano o que tu for plantar vai bem. Se tu plantar trigo é perfeito. Você tinha as ervilhas do ano antes que fornece nitrogênio. Tu vai plantar soja perfeito.
esse foi o manejo que nos deixou campeão. Mix de cobertura, milho e daí no outro ano soja. A mesa está servida, não é com produtos que nós vamos colher mais, é com soluções, é com princípios. E a natureza é muito simples, nós que muitas vezes não entendemos ela. Olá, amigos! O nosso manejo para o plantio de milho foi uma aplicação de Clethodim 40 dias antes de plantar o milho. Nós tínhamos um mix centeio, aveia, 2 ervilhacas. O Clethodim matou as folhas estreitas e sobrou apenas a ervilhaca. E aqui nesse talhão aqui, em específico, ó, você nota aqui a palha da ervilhaca, nós não passamos herbicida nenhum no milho, apenas um rastro de pulverizador. Nós não fizemos aquela aplicação de calares, não foi nada de herbicida. Olha como está o milho, está verde de cima a embaixo. Você nota as ervilhacas no meio do milho, até parece que tem um sinergismo entre as plantas. Vamos olhar por cima o milho, como que está? Está verde, está parelho, não tem diferença de cor. Aonde não tem herbicida, ali tem herbicida, logo para lá. Aqui onde é que nós estamos não tem herbicida nenhum. Então, é possível, vamos fazer teste. A palhada é o nosso melhor herbicida e eu fiquei encantado. E tem mais uma coisa que me deixa feliz. Se abaixa aqui no meio do milho para você escutar. Estão escutando esse barulhinho do milho? É o milho crescendo, gente. Nossa, está crescendo 1 palmo por dia quase. Nós viemos numa condição de muita chuva. Agora nós temos sol, temos umidade no solo. Então estão vindo que tá louco. Então, olha que legal esse manejo ali. Eu deixei um rastro de pulverizador sem fazer herbicida no milho. Plantei no verde e não fiz herbicida. Se nós ajeitar o rolo-faca bem ajeitado, o rolo-faca tem confusão no nome. Rolo-faca, mas ele não é para cortar, é só para estrangular a passagem de seiva. Então, nesse rastro nós deixamos sem aplicar herbicida, mas uma aplicação de herbicida calares que eu usei, muito tranquilo. A atrazina com mesotriona vai muito bem para pegar as folhas redondas. Só que nós não podemos ter é folha estreita. Se nós tiver folha estreita, aí nós temos problema, porque aí você tem alelopatia, os herbicidas são difíceis para matar. Faz o dever de casa 40 dias antes e passa o Clethodim bem passado ou qualquer graminicida para deixar somente as folhas redondas. Aí a gente tem uma economia muito grande lá na frente. E essa é uma análise de beta-glicosidade e arilsulfatase. Agora eu fiz uma análise bioenzimática, tá para chegar agora nesses dias, análise comparando a área, essa área do SESB, lá da mata e lá no meio da lavoura. Um dos dados bem interessante é a beta-glicosidade. O que é a beta-glicosidade? É a capacidade de transformar a palha em matéria orgânica. É a capacidade de transformar nossa palha naqueles 40 elementos que a Ana Primavesi fala que nós precisamos ter. Então, só para contar uma história de um amigo meu, ele morava bem próximo de uma usina de cana-de-açúcar. Ele falou, eu vou aumentar a minha matéria orgânica aí. E lá vai ele, colocou uma camadinha de 5 centímetros de palha, só que era um solo que não tinha rotação de cultura. Ele colocou, gastou um dinheirão danado. No outro ano ele foi fazer análise, tudo esperançoso. Nossa, quanto será que subiu minha matéria orgânica? E sabe o que aconteceu com a matéria orgânica? O que vocês acham? Subiu ou não subiu? Não subiu. Se nós não tiver beta-glicosidade, nós não conseguimos transformar a matéria orgânica, a palha em matéria orgânica. Nós precisamos ter, no mínimo, a cada 3 anos, um mix de cobertura com uma planta que forneça nitrogênio. Aí nós aceleramos isso. Nós conseguimos, digamos assim, acelerar essa transformação. Nós conseguimos aproveitar muito melhor. E se a gente não aproveitar, o sol vem e come a palhada. Então nós podemos mineralizar essa palhada, nós podemos devolver todos esses nutrientes para a terra, mas nós precisamos ter as condições físicas, químicas e biológicas. E a arilsulfatase é para transformar em enxofre, mas a mais importante é a beta-glicosidade.
Olha só que legal, muitas vezes quando a gente vai produzir um prédio, quanto tempo que aquele prédio demora para sair, né? Quanto tempo que ele investe na base. Se nós for construir uma casa na areia, o que acontece? Nós não conseguimos produzir altas produções se nós não tiver condições físicas, químicas e biológicas. Eu mesmo tentei colher mais, mas se não tiver vida no solo, não vai. Se tiver solo compactado, não vai. Nós precisamos ajeitar as coisas mais simples que tem. É o que vai fazer a diferença para os produtores lá na frente. Acho que a primeira coisa que é o nosso dever, que é a nossa obrigação, é incentivar os produtores a fazer uma boa análise de solo estratificada. Vamos aproveitar o nosso solo mais profundo. Se tiver muito compactação, acima de 3 megapascal, e precisar descompactar, pode ser feita a descompactação mecânica, só que imediatamente precisa colocar plantas de serviço, principalmente gramíneas, para usar esses espaços vazios que ficam no solo, que quando rompe, porque o solo tem memória. Se nós escalificar e não tiver raiz, compacta pior ainda. Basta nós ver quando o pessoal faz asfalto, o que o pessoal faz? Não mexe para daí socar mais fundo? Por que o pessoal pega as telhas e coloca as telhas, digamos assim, no forno? O tijolo também vai para o forno. Para queimar o resto de matéria orgânica, para impermeabilizar a passagem de água. Então nós temos que fazer diferente. A parte química, se nós for analisar, ela é muito complexa, mas se nós tiver cálcio, magnésio e boro, nós solucionamos muito dos problemas. O solo precisa estar descompactado. Aliado com mix de cobertura, é perfeito. Nós ajeitamos o tripé, a rotação de cultura, é aquilo que nós falamos antes. Ajeita o solo, faz o mix, planta milho, no outro ano tu colhe o soja com baixo custo. Olá amigos, estamos observando como ficou o sistema plantio direto com sulcador. Vamos arrancar umas plantas de soja aqui para nós ver o sistema radicular dela, como está. Olha como fica legal o plantio com sulcador, não abre o solo. Vamos ver onde está a raizinha dessa soja. Depois com uma chave, então cavucando os parabéns compactados, é fácil de cavucar, moçada. Aí nesse, olha só, o emaranhado de raiz de um pé de soja. Gente, olha essa boca desse pé de soja, que coisa mais linda! Nodulação perfeita. Olha a nodulação como ela está bem funda lá. As raízes crescem muito facilmente. Olha a profundidade das raízes, amigo. Entendimento é zero. Aqui o solo não chega a meio quilopascal de compactação. Folhas totalmente sadias. A boca da planta está se virando nos 30. Toda a adubação está no sistema. Quero ver se nós mexemos aqui mais para nós ver a nodulação. Muito boa. Percebe que tá lá embaixo, já tem nodulação. Aí, gente. Benção. Isso me deixa tão feliz. E olha o plantio com o sulcador, amigos. Aqui uma palhada de trigo. Plantio a 6 km por hora. Olha como nasceu bem. Esse trigo aqui também foi o trigo que pegou granizo. A sojinha tá vindo aí, ó. A parte da raiz tá maior que a parte da planta. Isso que nós arrancamos assim com a mão. Benção, moçada. Até mais, amigos. Sabe qual que é o principal fator para esse soja estar se desenvolvendo bem assim? O que eu tinha feito um ano antes. O que nós tínhamos feito um ano antes? Mix de cobertura, milho, verão, para você diminuir todas as doenças que tem necrotróficas, para nós conseguir alimentar o sistema. Aquela conta que nós fizemos antes todo aquele potássio que a palhada de milho está colocando. Eu me dei o luxo das nossas áreas, eu não sujei a plantadeira com adubo esse ano. Nem para plantar trigo, nem para plantar soja, nem para plantar feijão.
Olha só que legal o quanto que o sistema evolui para a economia. Quando a gente ajeita a base, é fácil de produzir. Olha só como que fica fácil. Eu não tenho mais problema de nematóide, não tenho mais problema de doença radicular, não tenho mais problema de compactação de solo. As minhas ervas daninhas estão desse tamanho. Eu uso herbicida para controlar plantas de serviço. Eu não uso mais herbicida para controlar ervas daninhas. Plantas de serviço morem fácil, ervas daninhas morem difícil. Então, com a palha do milho da rotação de cultura, esse solo muito bem aerado, fiz um trigo com baixo custo e fiz um soja perfeito. Então o sistema, o solo responde ao nosso manejo. Se nós tratamos ele com carinho, ele nos devolve com frutos, com produção. Tem algumas imagens que valem mais que 1000 palavras. Estamos aqui com milho, 80.000 plantas finais. Está fazendo milagre. Olha só o tamanho das rachaduras que tem aí, ó. Olha só. 80.000 plantas finais aqui. Olá, amigos. Hoje estamos no dia 8 de fevereiro de 2022, realizando a colheita do milho e o plantio do feijão safrinha. Olha só que maravilha a palhada do milho, sabe? Eu sou Pode cortar então. Olha que interessante, amigos. Vocês viram ali no milho o tamanho das rachaduras que deu? Foi 45 dias sem chuva. E vocês acreditam que aquele milho lá produziu quase 200 sacos por hectare? Com toda a escassez hídrica que nós tivemos o ano passado. Por quê? Porque o solo estava bem preparado. Nós tínhamos solo descompactado. Nós tínhamos cálcio em profundidade, nós tínhamos corrigido o alumínio tóxico. Então, se você tem o solo preparado, o milho desce, ele vai de atrás, ele vai buscar água e deixa o caminho aberto para o soja. E outra coisa bem interessante, quando a gente faz a rotação de cultura, que é uma coisa que a gente está deixando muito de lado, a maioria das doenças necrotróficas que atingem as áreas, que são mofo branco, antracnose, as outras doenças que não vêm pelo ar, um ano inteiro sem milho, um ano inteiro com uma atividade microbiana muito grande, uma atividade enzimática, o que você faz? Você acaba com elas, você degrada elas. E no outro ano você tem aquela proteção da palhada, que é o melhor fungicida que tem. Você não tem a presença das doenças na área. É diferente, você tem soja em cima de soja, você tem que logo entrar com fungicida, porque você tem o teu patógeno ali esperando. Choveu, respingou, foi para a planta, atacou. Se você tem rotação de cultura, chove e não dá esse problema. Você alinha todo o sistema. Uma coisa bem interessante, só para finalizar a conversa sobre milho, nós fizemos vários testes em nossa propriedade e antes de aparecer o vírus da cigarinha, aplicações tardias de nitrogênio no milho eram muito vantajosas. Nós tínhamos, digamos assim, resposta. Agora, com o vírus do molicute, o que aconteceu? Quanto mais tarde se aplica, mais apareceu o pulgão, mais apareceu o vírus do molicute, mais apareceu lagarta. Nós estamos fazendo todo o nitrogênio antecipado. Eu uso só 3 sacos por hectare de nitrogênio. Meu nitrogênio maior é o nitrogênio das plantas de cobertura. Então faço esse nitrogênio antecipado, planto o milho em cima. E choveu esse ano 1.100 milímetros no começo. Eu falei, o milho vai ter que se espechar para pegar essas raízes. E está perfeito. Não faltou nitrogênio. Outra coisa, o nitrogênio das plantas de cobertura, eles não competem com o nitrogênio da soja, por exemplo. Se você colocar ureia na soja, o que acontece? Morre a nodulação do soja, porque você tem o nitrogênio que está ali muito fácil. Então, a partir do momento que você coloca esse nitrogênio das plantas de cobertura, tem um sinergismo na nodulação do feijão, na nodulação do soja. Ele é totalmente diferente. Lá no final, quando o soja vai morrer, porque aquela nodulação do soja, ela está ali para quê? Para perpetuar a espécie.
A planta não sabe o que a gente quer as grãos desse tamanho, né? Para agradar a patroa, para pagar as contas, né? E daí quando mora essa nodulação do soja, vem esse nitrogênio das plantas de cobertura, esse nitrogênio que está no sistema e dá aquele dá aquele peso maior de grão. Os maiores pesos de grão em soja são em cima desse sistema que tem nitrogênio natural. Outra coisa, nós temos os milho convencional, esse ano já está com praticamente 60 dias da última aplicação que eu fiz de biológicos para pegar cigarinha, para pegar alguma coisa de lagarta. Estamos comendo milho verde e a gente abria as espigas e sempre achava uma inquilina lá, uma ruga. E esse ano não achei. Olha, tem que procurar muito para achar uma lagarta na espiga. Milho convencional. E quando nós plantamos milho bem sensíveis a cigarinha, só que nós antecipemos a ureia para aquele milho vir grosso, temos o nitrogênio natural das plantas de cobertura, temos as plantas bem viçosas, porque uma coisa, se a cigarinha vier voando e tiver um milho que esteja verde bonito e um verde pálido, qual que ela vai sentar primeiro? No pálido. Então nós precisamos fazer com que esse milho arranque bem, até diminuir um pouquinho a população, antecipar essa ureia no milho, dá uma diferença. E os índices de boro em torno de 1%. Aí o vírus da cigarinha deixa de ser o problema. Agora, se você pega uma planta raquítica, fora de área, que está faltando um monte de coisa, o vírus bate, pega nela. É que nem se nós pegar, por exemplo, qualquer doença que vem do mosquito, cite uma malária, dengue, se nós estiver muito bem, nós beleza. Agora, se nós já tiver de meio déficit aí, já vai. Então a planta é a mesma coisa. Nós precisamos nutrir o solo nutre a planta se defende dos ataques de pragas e doenças. Pai, vamos pescar? Meu amor, o sol já está se pondo. Aonde que nós vamos achar a minhoca? Já sei, só arrancar o pé de soja. Então lá vamos nós em busca de uma minhoca para nós fazer a pescaria. Vamos limpar bem ao redor. Vamos ver, se nós achar minhoca, vai dar pescaria hoje à noite. Vamos arrancar esse do lado aqui, né? Então tá, agora aqui. Você disse que esse aqui vai ter. Olha só que legal. Olha ali, ó. Uma minhoca, duas minhocas. Quantas minhocas tem? Vamos ver. Duas. Olha só que legal a nodulação desse soja. Ó, a agricultura sustentável é assim mesmo. Olha só que interessante. Se nós tiver a casinha para as minhocas, se nós tiver matéria orgânica para as minhocas, se nós tiver nitrogênio no sistema, se nós tiver menos aplicações de químico, ela vem naturalmente. E vocês podem ver, elas são todas bem gordas, é porque tem bastante comida, né? Eu cheguei a contabilizar onde que mais tinha minhoca lá, 1 tonelada e 200 quilos por hectare de minhoca numa camada de 0 a 5. Quanto humus que elas não fazem, elas trabalham de graça para nós. Basta nós não atrapalhar elas. Ó, esse é meu amigo Cristiano da cidade de Campo Verde, Mato Grosso. E ele tinha um binômio, soja e depois do soja algodão. São duas plantas que compactam o solo, são duas plantas que não faz o dever de casa de colocar a palhada necessária. E o que aconteceu ali? Ele chegou a um ponto que era inviável ele continuar plantando, tinha muito nematóide, tinha muita doença radicular, ficou muito difícil para ele. Chegou a um ponto assim que simplesmente colhia muito pouco. Ele abandonou essa área por praticamente 2 anos, ele plantou crotalária com braquiária, passou rolofaca, fiz aquele manejo que vocês recomendam, deixou essa braquiária vir, foi roçando ela, roçou uma porção de vez, daí no final ele colheu a braquiária. E depois entrou com o algodão. E digamos assim, os nematóides vieram a nível que não era mais problema. As doenças radiculares também. Ele tentou também com produtos e não conseguia. Se nós não tiver a matéria orgânica necessária, nós... É que nem nós está doente e na farmácia remédio. Nós precisamos ir na essência. Nós precisamos mudar esse pensamento. A maioria dos problemas que acontecem lá na frente, nós podemos solucionar eles antes. Nós podemos solucionar eles antes que aconteçam.
Aqui é alguns mix. Quando eu saio mais longe sempre mostro as opções. Está indo muito bem esses mix, o pessoal está gostando bastante. Esse que eu acabei de falar da crotalária, muito interessante. Vocês estão de parabéns por desenvolver, por pensar nisso, por pensar diferente. E vocês não estão apenas levando uma ideia, um produto para as pessoas, vocês estão levando uma solução para muitos problemas. Nós estamos ajudando a produzir alimentos mais sustentáveis, nós estamos produzindo alimentos que são em torno de remédio. Ana Primavera fala, se nós comêssemos uma alimentação 100% saudável, nós não estaria gordinho, nós não teríamos tantas doenças. E uma alimentação saudável começa com um solo rico. Solo rico, plantas sadias, alimentos saudáveis. Esse que é a nossa missão. Aqui alguns exemplos que nós estávamos usando com 50% de milho verão, mas agora nós estamos indo para essa outra etapa aqui, está indo muito bem, pode passar. Então nós dividimos nossa área em 3 áreas. Uma área ali nós estamos plantando milho verão a cada 3 anos, aí nós colocamos um milho com ervilha, um milho com nabo, com centeio. Aí depois nós plantamos o milho verão em cima dessa área, e aí entra as ervilhacas sementes, semente para X. Nós fizemos as ervilhacas, plantamos ela o ano passado em março, e colhemos agora, em novembro. Aí em cima dessas ervilhacas nós plantamos feijão. Nossa, eu quero que vocês vejam como está bonito esse feijão, como está bem, não foi nada de adubação. Toda a adubação foi antes do milho, o ano passado. O milho alimentou o sistema, tem muito nitrogênio da ervilhaca que nós colhemos. Agora nós vamos plantar trigo murisco para fazer semente também em cima do feijão. Aí entra com trigo normal. Esse trigo normal, ele vem muito barato, gente. Por quê? Porque tem nitrogênio no sistema, não tem trigo antes, as doenças são desse tamanho. Eu já faz 2 anos que não fiz nenhuma aplicação de inseticida no trigo. Quando eu achava um pulgão, eu falava, opa, comida para os meus amiguinhos natural. Quando a gente ajeita o sistema, a gente diminui muito as pragas. O soja aqui, veja bem, soja cada 3 anos. Olha o luxo desse soja. Eu não me preocupo com as doenças necrotróficas. Nesse sistema, os meus herbicidas são muito pouco. E daí eu já planto novamente um mix de leguminosas de ciclo longo. Então, em 3 anos, 3 safras principais. E quantas plantas de cobertura que entram? Me ajudem agora vocês aí. Nesse mix aqui, quantas plantas dá para nós colocar antes de plantar o milho com ervilha? Quantas plantas tem no mix? 4. Quais são as 4? Me ajudem aí. Centeio, aveia, nabo e ervilha. Vamos somando aí, 4. Milho verão, 5. Ervilhaca semente sempre vai com aveia. 7. Tá. Feijão. 8. Trigo murisco. 9. Trigo normal. Soja. 10. São 10, né? 10 e daí já entra de novo com as mesmas plantas que vão lá no começo. Então, em 3 anos, nós temos 10 plantas diferentes. E ainda, se fosse apurar que eu tivesse algum problema, eu abro mão de colher esse trigo murisco aqui, coloco milheto, colocamos outras opções. Então, coloca, olha que interessante, mas aqui eu me dei o luxo de fazer 3 safras principal, 3 safrinhas, rotacionando quase 10 plantas. No mínimo 9 plantas. Olha que interessante. E aqui, ó, eu gostei muito desse sistema que eu consigo fazer tudo sem o uso de glifosato. Gente, eu convido vocês para ir lá arrancar o pé de soja para vocês verem quanta nodulação que tem. Tem nodulação lá de sobra. Porque eu não fiz glifosato, não matei a biota do solo. Aqui ficou muito bom. O milho verão alimentou o sistema, o feijão vem muito bem, trigo murisco vem muito fácil, esse trigo também, e tudo com custo baixo, gente, com custo baixíssimo, porque mais importante do que você colhe é o quanto você lucra, é o quanto você coloca no bolso. E mais importante do que isso é saber
que nós estamos fazendo bem. O nosso propósito é produzir alimentos saudáveis, é produzir um alimento que vai fazer diferença na mesa do consumidor final. O propósito dos senhores que estão aqui, dos agrônomos que estão se formando, é um propósito nobre. Nós precisamos tirar a nossa agricultura da farmácia. Nós precisamos levar ela para o supermercado. Nós podemos fazer isso, nós devemos fazer isso. Algo muito importante é nós observar o soja no estado final, ver como está o sistema radicular e principalmente observar os resultados das boas práticas agrícolas. Olha só que legal, a gente arrancar uma planta de soja e observar o sistema radicular, a nodulação. Ele já está terminando de encher grão, mas ainda permanece uma nodulação e o melhor de tudo está aqui. Olha só a nodulação por tudo, as plantas, um solo com rotação de cultura, com muita presença de minhocas. Olha só que bênção isso, sabe? Isso é tão gratificante, a gente conseguir cavar o solo e observar a vida no solo, observar um solo totalmente descompactado. Nós, produtores, devemos honrar o solo que Deus nos deu, cuidando bem dele. Obrigado e boa safra. Então, amigos, um momento muito importante para nós analisar na lavoura, até mesmo para levar o produtor, é na fase que ele está quase colhendo soja. Analisa, faz um inventário das coisas que deu certo esse ano e das coisas que não deram certo. Por exemplo, tem buva. O que eu vou mudar no outro ano para eu não ter essas buvas? Eu tenho doença radicular. O que eu vou fazer para mudar? Ou se deu certo, eu vou fazer a mesma coisa. Cada vez a gente tem que testar alguma coisa diferente. Se deu certo, muda. Se deu errado, volta para trás. Errar faz parte. Eu errei muito, eu fiz muito teste que deu errado, mas eu aprendi com aquele erro. E uma coisa eu posso garantir para vocês. Uma vez que vocês embarcar nessa agricultura sustentável, apaixona e não sai mais dela. Isso, acho que nós podemos levar para a nossa vida inteira, né? O tamanho da caixa é a mesma. Mas se nós for trabalhar por obrigação, é difícil de nós puxar. Se nós for trabalhar por vocação, é um pouco mais fácil. E eu adoro trabalhar com paixão. É muito leve, é muito gostoso a gente compartilhar o que dá certo, entrar nessa agricultura sustentável. Aqui eu acho bem interessante essa frase, né? As 3 grandes regras da vida. Se você não for atrás do que quer, nunca vai ter. Se você não perguntar, a resposta vai ser sempre não. E você não der o primeiro passo, nunca sairá do lugar. Se nós quisermos ter um resultado diferente, nós precisamos dar o primeiro passo, nós precisamos fazer algo diferente. E tem uma coisa bem interessante, amigos, nós estamos aqui só de passagem. Vocês já pararam para pensar que daqui a uns anos nós não vamos mais estar aqui? Então o que vale? Vale o legado que nós vamos deixar. O solo que nós estamos cultivando hoje vai ser cultivado para os nossos filhos, para os nossos netos daqui 100, 200, 300 anos. Se nós não cuidar do nosso solo, como que vai ficar? É nosso dever. Nós temos o dom de organizar esse solo e deixar melhor do que nós peguemos, porque desse solo depende todas as futuras gerações. Quero agradecer a todos, quero agradecer os internautas que estão nos assistindo, e tem uma frase que eu gosto muito: o amor e o conhecimento só serve de alguma coisa quando a gente compartilha. Muito obrigado, amigos. Até mais. Você microfone mesmo. Laércio, muito obrigado. Obrigado eu pela oportunidade. Adorei estar aqui com vocês. Espero ter contribuído com um pouco dessa paixão que nós possa levar para todo mundo isso. Laércio, esse aqui é o time que leva o Raix para o Brasil. Está toda aqui nossa equipe comercial, está toda a nossa equipe de produção de sementes, time de suporte comercial, suporte de produção de sementes. Então é uma parte daquilo que a gente faz, está aqui, e a gente agradece demais pela interação. Pessoal, eu